E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista acaba morrendo e volta no tempo para se vingar daqueles que traíram ele. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história começa em um mundo que acabou tendo um apocalipse e 10 anos após esse surto o protagonista, conhecido como Yang Fan, um guerreiro do 7º nível, é mandado em uma missão junto com sua irmã. Porém durante a batalha, ele percebe que os monstros são de maior nível que o dele. Quando ele estava prestes a ser morto, sua irmã acaba salvando ele, mas ela acaba sendo ferida mortalmente, e logo após isso ele consegue derrotar o monstro e a carrega até sua base, pois lá eles possuem uma água benta capaz de curar ela. Mas ao chegar na base ele descobre que sua namorada estava traindo ele com o capitão, e também ele descobre que tinha mandado em uma missão suicida por ele. Mas agora tudo que ele quer é apenas a água benta para curar sua irmã, e mesmo ele querendo trocar o item extremamente raro por ela, seu capitão apenas tenta matar ele para roubar o item. Mas antes de morrer, Yang Fan engole esse item, e quando é morto ativa sua habilidade de retornar no tempo, e com isso ele retorna para antes do apocalipse começar, e logo após isso ele acorda na sua cama com sua namorada do seu lado e ele pensa em matá-la ali mesmo, mas se não fosse por causa dela ele não teria retornado no tempo, e com isso ele deixa ela viver por enquanto. Porém ele decide que vai massacrar todos aqueles que machucaram ele e vai proteger sua irmã, não importa o que aconteça. Após derrotar uns figurantes que quase matou ele no passado, ele decide iniciar uma nova jornada, mas diferente de antes ele vai usar todo o conhecimento que adquiriu nos 10 anos para ficar mais forte para que possa proteger sua irmã e se vingar daqueles que machucaram eles. Agora nesse próximo mangá a história inicia no King of Gamers, a maior competição de jogos do mundo, onde quem ganhar poderá herdar tudo do dono desse torneio. Por causa desse enorme prêmio, atraiu milhões de jogadores para participar, e agora a história segue com o protagonista conhecido como Van Jin, onde junto com seu grupo conseguiram derrotar a Dajion que os qualificavam para avançar para a última batalha. Porém como ele era o mais forte do seu grupo ele acaba sendo traído e apunhalado por seus companheiros com medo de enfrentar ele na última batalha. Mas para sua surpresa ele acaba acordando em outro local, e logo ele descobre que voltou no tempo antes do grande torneio começar com todas as suas memórias. Mas agora ele decide fazer as coisas diferente. Ele vai criar seu próprio grupo com os membros que ele confia para que possa chegar no final novamente, onde um dos seus companheiros que ele confiava foi eliminado na primeira rodada, mas ele decide que vai ajudá-lo para que isso não aconteça novamente, e como ele sabe todas as missões que vão acontecer até a última batalha, ele vai usar tudo ao seu favor para fazer seu próprio grupo de confiança e se vingar do seu antigo grupo que o traiu, e logo ele usa todo seu conhecimento das batalhas que passou para ficar muito mais forte e também conseguir os melhores itens primeiro que todo mundo, e com isso ganhar esse torneio e se tornar o melhor jogador do mundo. Nesse próximo mangá a história inicia com o protagonista conhecido como Shayo, membro de uma família rica, porém um dia seu irmão adotivo de repente jurou vingança e matou toda a sua família. Porém quando Shayo morre ele acaba se encontrando com uma misteriosa mulher, falando para ele se cuidar nessa próxima vez, e logo após isso ele acorda em um parque com todas as lembranças de quando foi morto, e ele acredita que por causa de seu anel ancestral foi capaz de sobreviver, e logo ele descobre que voltou no tempo um ano atrás. Neste mundo em que ele vive, quem domina as artes marciais são os mais fortes e o resto são apenas presas fáceis para eles. E na sua antiga vida ele era um fracote que um dia, quando tentou ajudar sua irmã em uma batalha, e quando ele estava prestes a ser morto sua irmã entrou na sua frente e o defendeu, porém ela ficou gravemente ferida e os outros levaram ela à força, mas quando ela chegou no carro acabou tirando a própria vida. Mas as coisas serão diferentes dessa vez. Ele não vai permitir que essa tragédia aconteça novamente e não vai deixar que sua família seja destruída. Dentro de um ano após alguns eventos seu anel ativa novamente e aparece uma tela de status na sua frente, como se fosse um jogo, e com isso ele consegue despertar as artes marciais. Porém um pouco diferente dos jogos, ele usa seu dinheiro para adquirir novas habilidades, e agora ele inicia uma nova aventura em busca de conseguir muito dinheiro para que possa ganhar novas habilidades e ficar mais forte, e com isso consiga se vingar de todos que machucaram sua família nesse próximo ano. Agora nesse próximo mangá a história inicia em um apocalipse que ocorreu há muitos anos, e a história segue com o protagonista conhecido como Kinyo, que acabou sendo morto por um erro que cometeu, porém logo após isso ele acaba acordando em um escritório de trabalho, e logo ele descobre que voltou 100 anos no passado, um pouco antes do surto de zumbis começar. Após dar uma surra no seu antigo chefe, ele sai para se preparar. Tudo começou como uma chuva suja de sangue, onde os humanos não esperavam que uma chuva traria a pior doença que a humanidade já precisava
presenciou, onde as pessoas que se molhavam nessa chuva rapidamente morriam e logo após isso levantavam, mas agora como zumbis e monstros famintos por humanos. Após sair do prédio que estava, as memórias do seu antigo eu começam a se fundir com a dele e ele logo se lembra da irmã que tinha sido morta. Logo após se preparar, a chuva inicia e ele corre para ajudar sua irmã e após salvá-la de um zumbi ele logo começa a buscar abrigo. Um pouco tempo após esse surto começar, algumas pessoas começaram a despertar poderes sobre-humanos e Kiryu foi um deles, porém ele demorou muito para ficar forte e com isso perdeu toda a sua família e aqueles que eram importantes para ele. Com isso ele inicia uma nova jornada nesse mundo onde os mais fortes sobrevivem, mas diferente do seu passado agora, ele irá proteger aqueles que são importantes para ele e vai se vingar daqueles que mataram ele e sua família na sua antiga vida e ele vai usar todo o seu conhecimento para ficar forte mais rapidamente para enfrentar inimigos poderosos que apareceram ao decorrer da sua jornada e não terá piedade de ninguém que entrar em seu caminho ou tentar machucar quem é importante para ele. Por fim ficamos com esse mangá onde a história inicia em um mundo onde o mercado dos jogos aumentou muito, podendo mudar a economia do país. O protagonista, conhecido como Ed, era chefe de uma equipe de games de campeonatos. Porém, após perder toda a sua equipe e sua namorada de muitos anos, ele acaba sendo traído por todos. E após perder seu melhor amigo e ficar sozinho, ele estava sendo tratado como um lixo por todos. Mas um dia após alguns eventos ele acaba sendo transportado para outro local. E logo ele descobre que voltou no tempo 5 anos atrás com todas as suas memórias, quando ele começou a construir sua equipe para serem os melhores do mundo, mas isso não aconteceu. Porém agora, com todo o conhecimento que possui de todos esses anos competindo, ele vai montar a melhor equipe e treinar eles para serem os melhores. E logo ele se encontra com sua namorada, que passou 8 anos, mas largou ele assim que teve problemas financeiros. Ela vem apresentar um amigo que ela fala que é um cara honesto sem dinheiro, porém ele logo percebe que ele não é assim. Esse cara é um daqueles que traiu ele no futuro e ele vai ser o primeiro da sua vingança e agora ele inicia uma nova jornada em busca do topo do mundo dos jogos e vai criar a melhor equipe com todo o seu conhecimento que tem dos próximos 5 anos e vai se vingar de todos que traiu ele.